Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia dos dentes do siso, ou seja, nós vamos falar hoje sobre os riscos e as complicações das cirurgias dos dentes cisos, tá? Que é uma cirurgia comumente realizada pelos cirurgiões bucomaxilofaciais todos os dias. Os riscos e complicações relacionadas às cirurgias de dente do siso, basicamente, a gente pode dividir que são relacionadas ao planejamento cirúrgico, à execução do ato cirúrgico e ao pós-operatório. Então, no ponto de vista do planejamento, eu acredito que aí seja o principal fator de complicações que você pode evitar ou saber o que esperar no ato da cirurgia. Então, na consulta inicial, você vai saber o histórico desse paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem alguma outra complicação de saúde, que tipo de medicação que ele usa, tá? Para você poder adequar o procedimento cirúrgico com essa situação do paciente. Outras coisas que você precisa avaliar: se o paciente tem boa abertura bucal, se essa abertura bucal está relacionada à sua articulação ou é um trismo relacionado à inflamação, infecção regional, tá? A posição das raízes do dente ciso em relação ao nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior é o nervo que dá sensibilidade aos dentes e à região do lábio, tá? Dentro da mandíbula, do corpo da mandíbula, passa um canal lá dentro desse osso, como se fosse um tubinho de caneta, tá? Um canal. E dentro desse canal passa o nervo, o feixe vasculo-nervoso, tá? Então as raízes desse dente, quando a gente olha no raio-x, muitas vezes a gente vai ver que elas estão, parece que dentro do canal. Então a gente tem que pedir uma tomografia computadorizada para avaliar se essa raiz está realmente em íntimo contato ou se quando você faz a tomografia e tem uma visão tridimensional, você vê que essa raiz está longe do canal, ou ela está por baixo, tá? Ou ela está por cima, ou às vezes ela está passando entre as raízes, o canal, tá? Ou mesmo quando você tem raízes que abraçam esse canal. Então, por isso, os exames complementares de tomografia é importante para você planejar que tipo de técnica que você vai utilizar na cirurgia, que tipo de osteotomia que você vai fazer na cirurgia, que tipo de incisão, que tipo de material você vai fazer a osteotomia. Porque nós temos à disposição as brocas e as pontas piezoelétricas, que são materiais de corte ósseo. Então, você, de acordo com o tipo de caso que você tem, você escolhe ou um tipo de material ou outro, tá? Então, isso influencia no ato operatório acontecer, tá? Também avaliar no planejamento se existem patologias associadas a esse dente, como por exemplo um cisto inflamatório, infeccioso, um cisto de desenvolvimento, tá? Se tem raízes dos dentes adjacentes que estão digamos, unidos ao siso, ou se tem uma lesão cariosa no dente adjacente, são coisas que devem ser observadas no planejamento, no pré-operatório, tá? Então, essa é a principal fase de você evitar as complicações, tá? Evitar os riscos, nessa fase de planejamento. Você, com um bom planejamento, você faz uma cirurgia mais delicada, com uma incisão menor, com uma incisão, com manejo adequado do tecido mole. Se for necessário fazer osteotomia, você já vai saber se você vai fazer uma osteotomia com broca ou uma osteotomia com piezo, se vai ser necessário cortar o dente. Então, todas essas questões no planejamento vai facilitar para nós. Na mandíbula, nós temos os principais riscos e complicações relacionados à lesão dos nervos alveolar inferior e do nervo lingual. A lesão do nervo, ela causa a chamada parestesia.
que é uma perda de sensibilidade e formigamento da região. Então, quando você tem uma lesão do nervo alveolar inferior, você vai ter perda de sensibilidade na metade do lábio, referente ao lado que foi a lesão, e perda de sensibilidade nos dentes, tá? E formigamento do lábio, tá? Essa lesão pode ser uma lesão definitiva ou uma lesão transitória, a depender do tipo de trauma que esse nervo sofreu. Então, se foi uma lesão de só manipulação, encostou no nervo, afastou o nervo, vai ser uma lesão transitória. Em algumas semanas, pode ser até em alguns pacientes alguns dias, outros alguns meses, e retornar à normalidade. Se houver uma lesão permanente desse nervo, por exemplo, cortou, seccionou, lacerou o nervo, você vai ter uma lesão permanente. Quando você tem uma lesão do nervo lingual, você vai ter uma parestesia da metade da língua referente ao lado afetado. Então a língua vai ficar formigando, vai ficar dormente, como se tivesse tomado uma anestesia que não passa na metade até a ponta da língua, referente àquele lado. Essa lesão pode ser transitória ou pode ser permanente também, de acordo com o trauma que esse nervo lingual sofreu. A fratura da mandíbula é a complicação mais grave que nós temos, porque você vai transformar um procedimento de baixa complexidade num procedimento de alta complexidade. Normalmente associado a uma fratura, você vai ter edema, você vai ter hemorragia, você vai ter hematoma, você vai ter lesão do nervo alveolar, pode haver lesão do nervo lingual, pode haver lesão do dente adjacente. Então, a fratura, principalmente na mandíbula, talvez seja a complicação mais grave de uma extração de dente do siso. Para os dentes superiores do siso, existe uma complicação que se chama comunicação buco-sinusal. Muitas vezes o siso está muito próximo da cavidade sinusal e a sua extração pode provocar um túnel de comunicação entre a boca e o seio maxilar. Outra complicação é a fratura da tuberosidade do maxilar durante a extração do siso superior, que pode gerar uma comunicação buco-sinusal, uma laceração do tecido mole ou até mesmo um sangramento exagerado durante o transoperatório. Durante a extração do dente do siso, pode ocorrer hemorragias. Normalmente, se o paciente está com a pressão arterial controlada e você faz um manejo delicado dos tecidos, você não vai ter hemorragia. Quando o paciente está com a pressão arterial descontrolada, não devemos fazer a cirurgia, porque certamente nós teremos complicações com hemorragias durante o transoperatório. Ainda falando das complicações ao ato da cirurgia do dente do siso, o edema facial, o inchaço do rosto, tá, está muito relacionado ao trauma cirúrgico durante o procedimento, tá? Então, se foi uma cirurgia com grande afastamento, uma cirurgia com muita osteotomia, uma cirurgia de longa duração, é esperado que tenha um inchaço maior. O inchaço normalmente ele é bem controlado com um manejo cirúrgico mais delicado e medicações apropriadas, tanto pré como pós-operatórias. No pós-operatório, a gente tem que cobrar do paciente que ele tenha uma boa higienização bucal, porque a má higienização bucal vai favorecer a infecção pós-operatória.
Então o paciente tem que escovar o dente, tem que passar fio dental, tem que fazer bochecho, tem que fazer repouso, né? Evitar sol, evitar esforço físico, são coisas que favorecem a recuperação pós-operatória. Qualquer dúvida, manda sua mensagem aí pra gente, teremos satisfação em responder esse tema sobre os riscos e complicações das cirurgias dos sisos, ok?